Boa tarde, estamos de volta para o nosso segundo e último bloco da tarde do dia. Vamos iniciar agora com a palestra sobre o atendimento no setor público e privado ao paciente com transtornos neuropsiquiátricos. Vamos convidar doutora Gilvanice Delgado, ela que é médica psiquiátrica, com ampla atuação no SUS do Recife. Ela fez pós-graduação na Guy's Medical School de London University, trazendo inovações para a psiquiatria. Atuou em diversos CAPs e hospitais psiquiátricos, tanto no Otávio de Freitas como no Ulisses Pernambucano, a qual ela foi diretora, e atualmente está no Hospital Barão de Lucena. Também é preceptora e residência em psiquiatria. Seja bem-vinda, professora. Não, pode ser. Tá dando? Ouve, não. Melhor segurar? Como é que eu vou segurar e vou ler aqui o negócio? Primeiro, agradecer muito, gente. Muito, principalmente a Maria Lúcia, por ter me convidado e estar aqui. E eu me sinto muito bem no meio de psicólogos, no meio de gente que pensa, no meio de gente que não só faz prescrição. Eu me sinto muito bem. Eu me sinto bem em conversar, em dialogar, em trocar, em discutir. Sabe? Então, eu tenho muito prazer de estar aqui. Sabe? Muito prazer. E vocês vão entender um pouco porque essa minha química com as pessoas que pensam, sabe? Tem algum médico por aqui? Eu acho que não deve ter, e se tiver, é minoria. Eu sou médica, gente. Vocês vão entender por que eu sou médica. Mas eu digo assim, que se eu reencarnasse 7 vezes, antigamente eu dizia que ia voltar 5 vezes como psiquiatra e 2 vezes como cozinheira. Eu adoro cozinhar. Agora não, agora eu vou voltar 5 como cozinheira e 2 como psiquiatra. Certo? É isto. Bom, feliz que você está aqui, Maria Lúcia, porque a gente vai poder fazer um tete-a-tete de vez em quando, sabe? Me ajuda muito a pensar essa mulher, certo? Muito. Ela que botou o título do que eu vou falar. E, na realidade, foi tudo determinação dela, certo? Mulher poderosa. Atendimento no setor público e privado a pacientes com transtornos neuropsiquiátricos. Ela me convidou e ela me perguntou se o título estava bem, eu disse que estava. Aí eu vou fazer considerações sobre o título. Vou me apresentar depois. Vai ser uma conversa, gente. Não vai ser uma apresentação científica, porque eu não sou acadêmica. Eu sou uma pessoa da assistência, eu sou uma pessoa do encontro, eu sou uma pessoa do vínculo, eu sou uma pessoa do, sabe, pegar o paciente depois e sair para tomar uma cervejinha com ele. Então, vamos lá, atendimento no setor público. Considerações sobre o título. Transtornos neuropsiquiátricos, para mim, a esquizofrenia está nele. A esquizofrenia é um transtorno neuropsiquiátrico. Então, eu vou falar sobre esquizofrenia. Então, cabe esse título, porque eu estou falando de um transtorno neuropsiquiátrico. Apesar de eu ser uma pessoa que valorizo muito a psicoterapia, que valorizo muito o encontro psicoterápico, que desde que me entendo de gente que faz terapia, ora numa linha gestalt, ora numa linha analítica, ora numa linha de psicodrama, saio por aí, como Maria Lúcia também sai mudando de remédio, eu saio mudando de terapia, certo? Então, a gente tem essas coisas em comum, certo? E aí, transtornos neuropsiquiátricos, esquizofrenia faz parte disso. Esquizofrenia é minha paixão. E vocês vão entender por que esquizofrenia é minha paixão. Eu acredito que existem transtornos psicóticos que poderiam parecer com uma esquizofrenia alike, parecido com esquizofrenia, e que são de outras esferas.
de uma esfera orgânica, de uma esfera produzida por fatores estresse sociológicos, ou ambientais, ou sociopolíticos. Eu acho que se você pega um bebezinho e você tortura, e você não dá comida, e você não faz uma série de coisas, aquele bebê pode ter um comportamento psicótico quando adulto. Vai ser diferente da esquizofrenia se ele não tiver uma base genética. Vai ser diferente da esquizofrenia se isso não causar modificações nos neurotransmissores. O que vai causar? Uma situação de grande estresse, de grande tortura, de grande falta, causa. Porque nós somos um corpo. Um corpo, a minha subjetividade está aqui dentro. Então, a minha relação muda a minha subjetividade, muda a minha glicose, muda a minha noradrenalina, muda minhas coisas. Daí porque isso é muito dinâmico. O de fora e o de dentro. Certo? Mas eu acredito que é preciso algo de dentro. Ou de dentro porque eu nasci, ou de dentro porque me foi produzido uma injúria, um ataque, até um uso contínuo, por exemplo, de corticoides, que pode produzir danos cerebrais, como o carbonato de lítio pode produzir. São as duas medicações que eu vejo na medicina que são muito danosas, apesar de serem necessárias. Há momentos que você tem que tomar corticoide, há momentos que você tem que tomar o carbonato de lítio. Mas é só para dar uma ideia de como as coisas, o meu olhar para as coisas, ok? Então, eu acredito que a esquizofrenia tem uma base genética a ser mais e mais esmiuçada, pesquisada e chegada lá. E tem repercussões neurobiológicas. E tem, obviamente, repercussões socioemocionais e da subjetividade. Porque a gente é um ser que subjetiva. Aqui a gente está subjetivando nossas experiências, nossas trocas. A gente, não é? Então é isto. Vou botar aqui a hora, porque eu sou faladeira. 16h52. Tu me mostra aí, tá? Faltando 5 minutinhos, tu me mostra. Bom. Então, o título me contempla, porque é um título sobre o que eu vou falar, que é a esquizofrenia. Agora, eu queria me identificar um pouco, para vocês saberem quem é Gilvanice Noblar. Delgado aí é um pedacinho. Eu sou Noblar, sou aquela mulher assim que briga pelas coisas políticas. Não tem o blog do Noblar, o Guga Noblar, eu sou desse pessoal aí, é meu irmão, é meu sobrinho, né? Eu sou um ser político. Primeiro vou me identificar. Tenho 72 anos, sou médica psiquiatra e vou fazer 47 anos de medicina. Portanto, muito mais velha, muita gente aqui não tinha nascido quando eu me formei em medicina. Quando eu me formei em medicina, a gente só tinha neosine, que é levomepromazina, clorpromazina e haloperidol. A gente só tinha 3 neurolépticos para psicose. Imagina, 78. Me formei em 78. 3 drogas para a gente cuidar das pessoas com os mais diversos quadros. Só para vocês irem entendendo que eu sou uma velhinha que tento me atualizar. Mas que estou nessa história de que tenho esse passado. Não sou acadêmica. Comecei a fazer o doutorado, fiz a residência na Inglaterra, porque o marido estava fazendo o doutorado dele e eu tinha acabado de me formar em medicina. Fiz a residência no Gage Hospital Medical School, residência fiz. Aí começo a fazer uma coisa chamada MPhil/PhD, lá na Universidade de Londres. Mas termina a bolsa dele e eu era mulher de marido fazendo doutorado. Mulher de marido fazendo doutorado, tive meus FIIs cortados da universidade. Não tinha dinheiro para pagar, não tinha dinheiro para ficar. Deixo lá o MPhil/PhD que eu estava lá fazendo. E eu estava fazendo no departamento de psiquiatria do Gage Hospital Medical School, que tinha 5 enfermarias. Tinha uma enfermaria de base analítica, tinha uma enfermaria de base biológica, tinha uma enfermaria de base antropológica e social, tinha outras. Eu estava nessa de antropologia social porque
meu orientador, ele era psiquiatra e antropólogo. E ele era o psiquiatra da princesa Diana, da anorexia nervosa da princesa Diana. Por aí vocês imaginam, né? Eu estava lá dividindo com a princesa Diana o orientador. Quer dizer, ele era médico dela e ele era meu orientador. Veja como parecia importante. Mas eu volto para o Brasil, começo a fazer o mestrado de saúde, na antropologia, discutindo delírios e conteúdos dos delírios. E aí sou chamada para ser diretora da Tamarineira. Fica para lá o mestrado, vou ser diretora da Tamarineira. Eu sou da assistência, eu sou do contato, eu sou do vínculo, eu sou do cuidado. Eu não sou muito de pensar, não. Certo? Eu sou de cuidar. Não sou muito de ficar assim, fazendo as coisas. Certo? Eu pego o pensamento do povo, que o povo vai, e aí eu vou aplicar. Certo? Aí eu digo, não está bem não, aí eu passo o retorno. Mas eu sou de fazer. Eu tenho dificuldade de ser preceptora, porque eu não sei, não nasci para ensinar, eu nasci para fazer. Então, eu sou preceptora hoje da residência de psiquiatria da Tamarineira, lá no Barão de Lucena. Eu pego o residente médico, R1, R2, R3, pego ele pela mão e digo, vamos ali na enfermaria. Porque ele vai para a enfermaria, atende o paciente, vem discutir comigo, eu olho assim, eu digo, meu Deus, ele não perguntou isso, não fez aquilo, só escutou isso. E eu não sei dizer para ele, vá fazer isso. Eu digo, vamos nós dois ver. Então, é assim, eu sou de fazer junto, não sou muito de ensinar. Mas acho que a maior profissão que existe no mundo é do professor, senão a gente não chega em canto nenhum. Ninguém podia estar aqui se a gente não tivesse passado por professores. Só não é minha vocação. Certo? Bom, então eu estou passando um pouco para vocês como eu penso a vida e como eu penso o cuidado, para poder entrar na coisa propriamente dita. Minha formação pessoal, isso eu queria dividir com vocês. Eu vim de uma família que era uma família que tinha um viés religioso católico e que tinha um viés de a preocupação com o social eu nasci em 53, tá? Uma preocupação assim, eu com 10 anos eu morava ali no bairro de São José, não sei quem conhece aqui o bairro de São José. Então eu me lembro que em 66, eu tinha 13 anos, teve uma grande cheia. E minha mãe dizia para mim, para meu irmão e minha irmã, que era o mais velho, para a gente pegar sopa e levar lá para o coque, para dar dentro da água. Não tinha essa história de ter leptospirose, não. Eu acho que ela nem sabia o que era leptospirose. A gente, pelo meio da água, ia levando a sopa, o café. Então, eu vim de uma família que se preocupava com isso. Eu vim de uma família que meu avô nasceu em 1900, pai de meu pai. Nasceu em 1900 e ele, com 18 anos, ele entrou no Diário de Pernambuco. E trabalhou 53 anos como linotipista. Linotipista era uma profissão que antigamente não tinha máquina de escrever, não tinha nada. O jornal era feito com letrinhas de chumbo, que se escrevia a palavra e depois se fazia um raio-x, como bota aqui assim, e imprimia no papel. Meu avô por 53 anos, trabalhou como linotipista. Claro que depois houve a evolução e ele não foi mais linotipista. Então, quando eu era pequena, meu avô fazia jornal de aniversário, botava o nome da gente e a gente chegava na escola todo exibido com o jornal, porque a gente tinha um jornal para a gente. Era uma maravilha. Ao mesmo tempo, ele vivia dentro de um jornal e ele só tinha feito até a 5ª série primária. E ele, por ajudar a escrever o jornal, eram 7 linotipistas, ele passou a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial sendo linotipista. Então, a política e o mundo existia dentro da minha casa. Não é à toa que meu irmão faz jornalismo, que a minha filha faz jornalismo, que o sobrinho faz jornalismo, que todo mundo vai para essa área. Sou a única médica do grupo. Me livrei do jornalismo, mas não me livrei dessas coisas. Então, assim, o mundo sempre foi uma preocupação para mim. O mundo sempre foi dentro lá de casa, com o jornal, com a vida de fora do Brasil, de fora de Recife.
Para completar tudo isso é minha formação, tá? Para completar tudo isso, com 15 anos eu começo a namorar com um cara que tinha 23 anos, com quem eu vinha me casar com ele, e que ele fazia direito e que ele era cego. Então, eu fazia direito e foi fazer mestrado em sociologia, doutorado em sociologia na Inglaterra. Foi a primeira pessoa cega da América Latina que fez doutorado na London School of Economic and Political Science. E eu namorei com ele com 15, casei com 20. Então, eu passei a ler antropologia, sociologia, filosofia para ele, gravando. Então, a minha formação, que já era humana, que já era política, vai para humanidades por conta disso. Então, eu sou uma psiquiatra atípica. Eu sou um ser neurológico atípico dentro da medicina. Concordam? É uma coisa diferente. Não sei se é bom ou se é ruim, certo? Mas é diferente. Então, assim, direito, sociologia, antropologia, política, filosofia, fez parte dos meus 15 anos lendo. E aí, com toda essa história, eu resolvo fazer medicina. Eu vou chegar lá, gente, eu prometo que eu chego no que eu quero, na esquizofrenia. Mas é só para vocês entenderem. Eu resolvo fazer medicina. E aí, resolvo fazer medicina porque tinha muitas pessoas doentes mentais nas ruas. E essas pessoas me tocavam o coração. Olha, eu era uma pessoa que era metida em política, era metida em social, era metida nesse negócio todo, e via as pessoas, os louquinhos da rua. Não é? Tinha os bêbados, mas tinha os loucos, que ficavam no meio da rua. Nessa época não existia SUS. Nessa época a gente só tinha o Hospital Pedro II para atender indigentes. Vocês conhecem essa palavra, indigente? Indigente é aquele que não tem nada, nem previdência, nem coisíssima nenhuma. Então, os indigentes eram tratados no Hospital Pedro II. Isso em termos de clínica, em termos de psiquiatria, em termos de tudo. E eu morava na esquina da Rua de São João e que dava na estação de trem. E as pessoas vinham do trem, vinham do interior e dormiam na rua para irem para o Pedro II no dia seguinte. Então, eram essas pessoas que eu queria cuidar. Aí eu fui fazer medicina. Aí eu chego no primeiro ano de medicina, toda animadinha, vamos para a cadeira de anatomia. Aí a gente entra no auditório como esse aqui, o professor fala que existem 3 planos na vida. Um plano horizontal, um plano vertical e um... Né? Aí a gente vai para o laboratório de anatomia e a gente chega lá e tem 9 cabeças decepadas, umas cortadas assim, outras cortadas assim e outras cortadas assim, para mostrar que tinham 3 planos. Não podia mostrar na parede. Por que tinha que ser cabeças humanas? Como açougue, gente. Eu estou falando do ano de 72, na Universidade Federal de Pernambuco, aqui na universidade, naquela faculdade ali, ok? Não no Hospital das Clínicas, não, naquela velhinha, pequenininha lá da frente, para cá, né? Para cá. Aquela que tem 2 andares, certo? Não deu para mim. Saio de medicina e vou fazer psicologia. Não aguentei. Terminei o primeiro ano de medicina e disse, quero trabalhar com loucos, mas eu já sabia que eu queria trabalhar com loucos, mas não vai dar para ser aqui, porque isso é um desrespeito. Essas pessoas foram pessoas para alguém. Não era um corpo só, eram as cabeças, parecia açougue, gente. No açougue, antigamente, vocês hoje não vão para açougue e não verem um Szinho com a carne pendurada. Mas antigamente, os açougues, hoje os açougues têm as peçazinhas todas congeladinhas. A gente vai lá no açougue, parece uma boutique de carne. Mas antigamente as carnes eram penduradas nos S's. Nos açougues. Eu estou falando de uma mulherzinha que tem 72 anos. Então, era assim. E, para mim, aquilo era um açougue. Aquelas cabeças penduradas eram um açougue. Não cabia. Eu não me cabia lá. Deixo medicina e vou fazer psicologia. Aqui, na Federal. Certo? Onde vocês fazem. Algumas pessoas aqui fazem, né? Você faz?
certo? Fui lá fui fazer psicologia experimental com a Ana Lúcia Schillemann. Fui, assim, bem interessada. Eu já sabia que eu queria esse negócio. Fui fazer. E aí tem a cadeira de psicopatologia. Vocês têm a cadeira de psicopatologia. E a cadeira de psicopatologia é onde é na parte de medicina. Vocês vão lá e vão ver as enfermarias, ou o que seja, ou vão ver pacientes. Aí Cristina Martins, que era minha professora, não é? Cristina leva a gente, e aí eu conheço Maria. Maria era uma mulher, professora primária, morava em São Lourenço. Gente, eu estou falando de 73, 74, tá? Eu entro na faculdade em 72. Passo o primeiro ano lá, não consigo. Em 73 já vou para psicologia, peço transferência e vou para psicologia. É fácil sair de medicina e ir para psicologia. O difícil é voltar, se quisesse, não é? Saio e vou para psicologia. E aí vou e conheço Maria. E Maria, Cristina trazia ela para a aula da gente, um grupinho de 4 ou 5 ou 6 estudantes de psicologia, a gente fazendo a aula de psicopatologia, e Maria diz assim, Cristina pergunta, diga Maria, qual o sofrimento seu aqui para os estudantes? Ela, Raul não me deixa fazer nada. Como, Maria? Raul manda eu usar um sabonete e gastar 3 sabonetes num banho. E eu tenho que gastar 3 sabonetes me esfregando. Raul manda eu fazer isso, manda eu fazer aquilo, manda eu fazer aquilo. E Maria estava interna, na época, era no Pedro II, no Hospital Pedro II, a aula de psicopatologia. Maria estava lá. E eu, minha primeira paciente, louca, que eu quero ficar com ela, eu quero cuidar dela, eu entrei para fazer isso. Então, todo o meu horário livre, eu estava com Maria. Maria estava interna, eu estava lá no leito de Maria, conversando com Maria, estando com Maria. Então, fiz um contato muito grande com Maria. E Maria fez eletroconvulsoterapia, Maria fez os Neosine, Aldol, Ampliquitil que tinha na época, fez FCT, certo? Fez o que existia de disponível na época. E Maria, e tinha... Cristina Martins, ela fazia uma enfermaria que ela dizia assim que era uma enfermaria, era uma assembleia comunitária. Então, os estudantes, os pacientes, os técnicos de enfermagem, todos se reuniam e discutiam os finais de semana, quem ia ter final de semana para casa, quem podia ir e quem não podia ir, porque não estava bem e tudo mais. Depois de 3 meses de eu acompanhando Maria pede um final de semana e diz, ela mesma tinha medo, ela disse que já tinha ido para a casa espírita e que não tinha conseguido se livrar de Raul, que já tinha feito isso e não conseguia se livrar de Raul, já tinha... Aí um dia ela disse para Cristina que Raul tinha sumido, que fazia 10 dias que Raul não aparecia. Todos nós ficamos felizes, todos nós ficamos encantados. E ela pediu para ir, porque ela queria ver a mãe, fazia 3 meses que ela não via a mãe. E aí foi dado para ela o final de semana. E ela, para ela voltar na segunda-feira, ela não volta na terça, e na quarta chega uma carta de Maria, que ela disse que quando essa carta chegasse, ela já teria se matado, porque Raul tinha dito para ela fingir que ele não mais existia e que ela se matasse. E aí Maria se mata. E aí eu quase enlouqueço. Ali foi o meu grande momento de surtar. Pulei esse surto, mas aí voltei para a medicina, porque eu disse, eu tenho que aprender mais sobre neurobiologia e isso e aquilo outro, porque conversar só eu não vou conseguir ajudar a Maria. E o que eu estava podendo oferecer a Maria ali era a minha conversa. Claro que a medicina estava oferecendo o que tinha na época, mas o que eu estava oferecendo era meu afeto, era meu carinho, era meu vínculo, era minha disponibilidade. E eu entro em choque quando eu percebo. Aí eu digo, vou ter que voltar para a medicina, e volto para a medicina. E volto na busca de encontrar Raul. De ver onde é que Raul anda, o que é que ele está fazendo com as pessoas. Me apresentei, certo? Agora vamos falar o que eu tenho aqui para falar, né, Maria Lúcia? Porque senão vão dizer que eu vim aqui só para conversar, fofocar. Vamos lá. Então, eu volto e eu começo o meu percurso.
Quando eu estou no terceiro ano de medicina, em 75, terceiro era Gil, não, segundo, porque eu tinha entrado em 72, tinha feito um primeiro ano de medicina, em 73 eu tinha ido para psicologia, em 74 eu volto para medicina. 74 para 75 eu sou mãe. Engravido, já estou casada, tenho minha primeira filha, 75. Mas começo, nessa mesma época, a me meter na Tamarineira, como estudante, porque eu queria trabalhar com gente maluca. E, desculpe se vocês acharem que politicamente é errado falar gente maluca, certo? Se é desrespeitoso. Para mim não é, por causa desse meu viés afetivo, cultural, antropológico, certo? Eu falo cegueira, não falo deficiência visual, eu falo loucura, porque o povo percebe no surto psicótico o que o povo comum reconhece como uma loucura. A gente sabe que o nome correto é um surto psicótico, mas eu espero não ofender ninguém quando eu falar essas coisas bem comuns, como loucura, como essas coisas. Eu espero, peço desculpas antecipadamente se ofender alguém. Bom, aí eu vou para a Tamarineira e meu percurso na Tamarineira é de 75 até 79. Eu me formo em 78, em 79 eu vou acompanhar marido para fazer doutorado. Certo? Então, de 75 a 79, eu vou em junho de 79. Eu ainda fui contratada como médica, porque eu vivia dentro da Tamarineira. Eu me interessava pelas pessoas, eu me interessava por ouvir, eu me interessava pelos exames, eu me interessava por gente e pela estranheza da loucura. A estranheza da experiência, do delírio, da alucinação, da desagregação do pensamento, tudo isso. Está na hora, né? De eu ficar quieta? Certo. Então, isso me estranhava muito. Então, eu percurso isso. E aí, eu volto da Inglaterra, volto para cá, vou fazer mestrado, me chamam para ser diretora de Tamarineira, já volto para assistência. Fui chefe de emergência de Tamarineira, fui diretora de Tamarineira, fui chefe de emergência de psiquiatria do Otávio de Freitas, fui a pessoa que fundei o primeiro hospital dia, CAPS Espaço Azul. Eu não estou falando isso para me vangloriar, não, estou falando isso porque eu sou velha. E porque esse foi o percurso. Um percurso de uma pessoa que é do SUS, que se interessa por saúde pública, que se interessa por isso, por essas coisas. Então, eu faço esse percurso. O primeiro hospital dia da gente foi dentro da Tamarineira, foi a gente tombando a Tamarineira em 92 e fazendo, porque queriam virar um shopping, e a gente dizia que não podia ser shopping, porque tinha que continuar sendo espaço para a saúde, e faz isso, mas a gente não podia defender o modelo manicomial que estava lá. Então, a gente oferece um modelo alternativo, um hospital dia, e aí a gente destelha uma parte lá, porque o governo já tinha vendido, né? Já tinha sido vendido na campanha de Joaquim Francisco, a Tamarineira. E aí eu era diretora, e eles não sabiam da minha versão política de lá, né? E aí me botaram como diretora. Quando descobriram minha versão política, me demitiram, certo? Mas eu era concursada, então saí só da direção para um cargo de médica, que era sempre o que eu queria. Bom, mas o que eu quero falar hoje aqui é sobre o meu grupo dos adotados. O que é que eu chamo grupo dos adotados? Nesse meu percurso, e eu tenho um percurso longo, 47 anos de medicina, dos quais eu passei 5 na Inglaterra, então 42 anos de rede pública, fora os 3 anos antes de estudante. Então, é um percurso longo. Eu estou no Hospital Dia Espaço Azul, que hoje é CAPS Espaço Azul, e saio de lá por umas questões políticas, porque, para mim, serviço público vale mais do que qualquer outra coisa. Eu sobrevivo no meu consultório, mas meu prazer está no serviço público. Então, eu sou muito exigente, eu sou muito chegar na hora dos cantos no serviço público. Eu posso me atrasar na minha vida pessoal, mas no serviço público eu não me atraso. E aí, meus colegas do serviço público não gostavam de uma pessoa chatinha que está cobrando o horário de todo mundo, porque chega na hora e quer que todo mundo chegue na hora. Então, por algum motivo, eu saio lá do Hospital Dia e
era uma experiência nova para mim, uma experiência que eu acreditava que era um modelo não manicomial, um modelo de hospital-dia, de atendimento, de você subir para o telhado, porque o paciente subiu para o telhado, você sobe para o telhado para convencer ele para descer. Quantas vezes eu não subi no telhado na Tamarineira ou em outros cantos, certo? Porque você vai lá conversar com o cara para o cara descer com você. Você não vai chamar a polícia nem um bombeiro para fazer isso. É seu paciente. Você vai lá. E aí, eu saio do hospital dia em 94 e eu tenho 3 pacientes psicóticos lá que eu digo assim, quero cuidar deles. Quero cuidar deles. Não quero deixar eles aí, não. Aí, chamo eles para ir para o meu consultório para eu cuidar deles. Gente que não tinha dinheiro para pagar. Aí eu vou adotar vocês. Adotar do ponto de vista médico, não levar para casa. Mas já levei paciente para casa para dormir quando estava em crise, que a mãe morreu e queria interponer, já fiz isso. Mas não faço mais não. Agora já estou velha, estou com mais juízo na cabeça. Então, o que é que eu fiz? Levei esses 3 pacientes para o consultório, em 94, junho de 94. Esse grupo de adotados fez 30 anos o ano passado. Eles existem. E eles estão vivos. Teve gente que morreu. Teve gente que saiu. Teve gente que teve alta. Hoje, esse grupo existe. Cuidados foi aumentado. Hoje eu tenho... Não sei, eu acho que hoje eu tenho 23 pacientes do grupo. São 2 grupos. Um grupo que é só de mulher, porque as mulheres quiseram ser só de mulher, e o outro que é misto. Foi eles escolheram, eles se dividiram. E eu atendo esse grupo quinzenal. Atendi mensal até o Covid. Então, por 25 anos, o atendimento era semanal. Os últimos 5 anos tem sido quinzenal. É em cima da observação destes grupos, que hoje tem 27, mas que já tem gente que morreu, que já teve gente que entrou, que já teve gente que saiu alta. Eu separei 30 prontuários de pacientes. Nesse meu grupo não tem só psicóticos, não. Tem 90% é psicótico, esquizofrênico, uns 6% tem transtorno bipolar, e outros graves, toque grave, sabe? Eu acho que toque é muito próximo, e daqui a pouco vão descobrir alguma coisa neurológica, neurobiológica do toque. Toque é a coisa mais próxima da esquizofrenia que eu conheço. Viu, Maria Lúcia? É a coisa, na experiência, é a coisa mais próxima da esquizofrenia que eu conheço. A atividade delirante, os pensamentos intrusivos, que são absolutamente refratários à medicação, que é uma coisa complicadíssima. O cognitivo comportamental entra para ajudar, mas é um sufoco. Para mim, é a coisa mais próxima, biológica, mais que o transtorno bipolar. Tem mais pé na neurobiologia do que o transtorno bipolar, para mim. Mas é nessa minha observação. E eu não sou da academia. Eu sou da assistência. Então, eu vou trazer algumas coisas aqui em cima desse grupo, das observações desse grupo. Quero. Aí, esse grupo é em julho de 94, portanto, fez 30 anos. É um tempo, né, gente? Para a gente percorrer. Eu tenho gente que foi desde o primeiro dia desses 30 anos. Tenho gente que morreu. Tenho gente que suicidou-se. Não é conto de fadas, não. A vida não é conto de fadas, não. A vida não é aquela beleza de Capes que foi contada aqui, não. A vida não é aquela beleza de Tamarineira que foi contada aqui, não. Porque tem os outros lados todos. Como também, eu estou dizendo aqui, a minha vida também não é uma beleza. Nesse sentido, a gente tem ontem, anteontem, a gente teve na Câmara uma denúncia com relação à Tamarineira, não sei se você viu, não é? Sobre os maus-tratos da Tamarineira hoje, não é? Que foi 20 de abril desse ano. Então, assim, a gente tem, infelizmente, a gente tem muita coisa, mas a gente luta para que não tenha. Ainda assim, eu sou pelo SUS, eu sou pelo CAPS, eu sou pelo movimento não antimanicomial, sou fundadora desses negócios todos. Participei, né? Bom, mas aí eu vou falar sobre isso. Então, dentro desse grupo dos adotados, da esquizofrenia, 2 coisas sempre me chamaram a atenção: os delírios e as alucinações. Vai ter os casos clínicos.
Delírio e as alucinações. Na Inglaterra, se dizia que o inglês delira e o italiano alucina. Porque os latinos alucinam e os anglicanos deliram. Eles diziam isso para mim, lá no Gas Hospital Medical School. Mas é a patoplastia, gente. É a patoplastia. Eu tenho um paciente autista que ele está delirando, mas ele diz que está ouvindo vozes de Deus mandando coisas com ele. Não é delírio dele. É uma interpretação que ele está dando. Você vai interpretar de acordo com sua cultura. Uma cultura latina, você gesticula, você dramatiza, você fala isso. É como você se comunica na sua cultura. Uma outra cultura, você é mais reservado, você é mais para dentro, você é mais introspectivo. Então, eu acho o delírio e a alucinação dois bons parâmetros na psicose, para se pensar a psicose. Então, há quem as pessoas dizem, eu estou ouvindo vozes. Há como interpretar se essa está ouvindo ruídos estranhos e está com uma percepção estranha e está traduzindo isso como vozes na linguagem e escutá-los dizer que estão ouvindo vozes, porque a subjetividade deles está dizendo que é voz. Apesar de poder não ser sensorialmente uma voz. Ser um ruído, ser uma coisa desse tipo. Que Maria Lúcia sempre me diz que não tem essas vozes, não. Então, eu estou falando com ela porque a gente dialoga sobre essas coisas. Eu peço para ela que ela me dê literatura e eu digo alguma coisa para ela dos meus pacientes. A gente faz trocas, né? Então, por isso que eu estou olhando para a cara dela, porque eu estou fazendo... Ela está aqui? Estou fazendo interlocução. Então, é isso. Então, delírio e alucinação. Lembrando só para o pessoal da psicologia, se tiver esquecido, delírio é algo incompreensível, inexplicável e impenetrável. Essa é a definição de Asper. Incompreensível, né, impenetrável. E é uma produção isolada, associal. Duas pessoas não deliram ao mesmo tempo. Uma pode delirar e influenciar a outra, que é sugestionável. Então, a gente fala folia de. Mas duas pessoas não dividem o mesmo delírio exatamente. Pode ser delírios de conteúdo persecutório, mas vão ser persecutórios diferentes. Diferentes, existencialmente diferentes, subjetivamente vividos de forma diferente. Certo? Alucinações. Alucinações não são, no meu entendimento, apenas alterações sensoriais. Elas são, alucinações são percepções de olfato, de visão, de som, sem o objeto. A alucinação. Quer dizer, quando os técnicos... Aqui se mostrou a percepção, aquela roda bem grande, de quando se vê grande e se vê pequena, o outro, não é? Ali é a percepção, está alterada, mas tem um objeto. A alucinação tem um objeto. A alucinação seria eu ouvir ou interpretar como uma voz, ou eu ver uma coisa sem que tivesse um objeto e que eu pudesse distorcer esse objeto ou ver esse objeto. Certo? Então, a gente diz que na alucinação não existe objeto, é uma percepção sem objeto. Sem objeto do cheiro, sem objeto do ouvido, do som, sem objeto do estímulo visual. A alucinação, essa é a definição. Pode ser que as alterações da senso-percepção precedam as alucinações. Muito provavelmente. Mas, e que, por exemplo, seja um estágio mais avançado do adoecimento à alucinação, como é de alguma forma, o delírio. Né? O delírio pode vir como uma resposta que eu tento dar à coerência do que eu estou sentindo. Eu sinto uma alteração, que eu não sei o que é, e aí, pá, eu crio uma história na minha cabeça para justificar. Certo? Então, o delírio pode ser, de fato, uma tentativa de dar sentido ao que eu estou sentindo. Só que esse delírio, ele tem muitas características mais pessoais do que biológicas. Porque eu só deliro que sou Hitler se eu já ouvi falar em Hitler.
Senão, eu não sou Hitler. Hitler não vai estar me perseguindo. Só se eu já ouvi falar em Hitler. Se eu não vi, eu não vou poder delirar que sou Hitler, ou que Hitler está me perseguindo. Certo? Enquanto que a questão do ouvir uma voz, ou do sentir isso, é mais biológico. Então, ele pode acontecer porque eu estou sentindo uma coisa estranha, estou sentindo alguma coisa está fedendo, eu estou assustada com um barulho que eu estou sentindo. É uma coisa mais biológica, eu digo assim. O delírio é mais uma coisa subjetiva, é uma coisa mais existencial, é uma coisa mais da linguagem para eu dar. Pode ser ele só, sem o distúrbio da sensopercepção, e pode ser uma resposta ao distúrbio da sensopercepção. Eu já vi casos que só tem delírio, casos que tem só alucinação, e casos que tem as duas coisas juntas, ou uma precede a outra e tudo mais. Isso são coisas da minha vivência com pacientes. Vamos agora colocar o caso clínico, os casos clínicos. Eu vou, como eu disse para vocês, faz 30 anos que eu vou apresentar aí, eu não vou conseguir ver ali exatamente o que é, mas é o primeiro caso, né? Casos clínicos, pode passar o primeiro, ir para o primeiro. O que eu vou correr um pouquinho, gente. O que eu vou falar agora, o que eu vou dizer, são esses casos, todos têm CPF, endereço, identidade, só está mudado o nome. São todas pessoas que eu acompanho. São todas pessoas que eu sei como elas estão hoje. Se já morreram, se estão vivas, se não estão, porque são pessoas que eu acompanho, certo? O que eu quero discutir aqui é, em cima disso, eu escolhi 8 casos. Em cima desses 8 casos, eu quero dizer o que me chamou a atenção, como eu mediquei e qual foi o resultado. Certo? O que me chamou a atenção, e não vai ser uma discussão de casos, vão ser como se fosse, vinhetas, são manchetezinhas. Então, esse primeiro, AMB. AMB, sexo feminino, 31 anos, advogada. Após o mestrado em ciência política, chegou a tentar a carreira diplomática. Depois de várias tentativas que não lograram êxito, a AMB começou a processar várias pessoas que a teriam reprovado, achando que estava sendo perseguida por conta de suas ideias políticas. Isso na época da ditadura militar no Brasil. Não aceitava que poderia estar equivocada. Nos anos seguintes, abandonou o país e foi viver na Europa, sem informar a sua família. Foi repatriada pela Cruz Vermelha após internamento psiquiátrico na Bélgica. Atualmente reside sozinha. Isso nesse momento. Atualmente, nesse primeiro momento, certo? Aí depois, 20 anos depois, ela chega ao CAPS, conduzida pela enfermeira do posto de saúde, apresentando inúmeras queixas clínicas. Há dias vem sem se alimentar, ingerir líquidos sem tomar banho. Diz que a água do prédio está contaminada. Recusa-se a fornecer contato dos familiares. É levada ao CAPS e abandona várias vezes seu tratamento. Posteriormente, chegou ao CAPS sozinha, dizendo que sua família queria interditá-la. Dizia ainda que a CIA tinha colocado um chip em sua cabeça para ler seus pensamentos. Parecia profundamente angustiada. Essa paciente não foi do grupo dos adotados, ok? Essa paciente foi uma paciente que eu convivi com ela por esses 20 anos, 20 e poucos anos. Ela tinha feito mestrado aqui na universidade e eu conhecia ela porque ela tinha sido orientada pelo meu marido no mestrado dela. Ela não foi cuidada por 15 anos. Ela surta e não é cuidada porque os pais, a mãe dela não admitia ter uma filha louca. E não admitia ter uma filha com problemas psiquiátricos. Ela só vai ser cuidada depois que a mãe dela morre. Apesar de o pai dela ser médico e ela tem um irmão médico. Certo? Então, essa paciente perde 15 a 20 anos de tratamento psiquiátrico. E vocês imaginam que depois de 15, 20 anos, ela só começa a ser medicada depois que a mãe falece, o pai falece, e que ela tem esse internamento na Bélgica. E que ela foge. Uma pessoa de dinheiro. E que vem pela Cruz Vermelha. Aí ela começa, depois de 20 anos de doença, com 51 anos, mais ou menos, ela começa a ser medicada.
E aí, gente, se jogou aqui do CFCH, se suicidou. O que é que leva isso? Quer dizer, quanto mais a gente demora para cuidar, mais grave as coisas acontecem. Essa não foi do meu grupo dos adotados, mas foi uma pessoa que eu acompanhei afetivamente, mas ela nunca me viu como médica, como psiquiatra, certo? E eu tentava conversar, às vezes ela chegava no meu consultório com o fusquinha dela, cheio de coisas, de processos. Ela processava os médicos daqui da universidade, ela processava todo mundo. Tomara que vocês não reconheçam ela, porque tem um sigilo, certo? Mas, assim, eu queria trazer o caso para mostrar que não é uma questão apenas de acesso à saúde. É uma questão, muitas vezes, de preconceito e de tudo mais. Vou correr, certo? Vou correr. Próximo. A LM. A LM, sexo feminino, solteira, 53 anos, promotora da justiça, reside só. Sempre foi vista como uma pessoa arrogante, com poucos amigos, algo isolada, mas muito respeitada por seu profissionalismo e competência. A LM foi trazida ao CAPS. Vocês estão vendo que eu trabalho em CAPS, né? Trabalhei muitos anos em CAPS, né? Por isso que eu vou botar aqui, trazida para CAPS. A LM foi trazida ao CAPS por um sobrinho que tem pouco contato com ela. Ela é solteira. Ele conta que sua tia, cerca de 6 meses atrás, colidiu com o carro, mas que não foi um grande acidente, nem chegou a perder a consciência. Porém, ao ser resgatada, ela estranhou e não sabia onde estava. Após esse acidente, a LM voltou a trabalhar de forma irregular. Achava que seus colegas de trabalho estavam falando mal dela e que a perseguiam. Às vezes tentava trabalhar em casa no computador, mas esquecia como acessá-lo. No CAPS, ao ser abordada, a LM pergunta: estou ficando louca? Porque eu não me reconheço desse jeito. É estranho alguém estar ficando louca e ter essa crítica. Não é? Nesse sentido. Só algumas pessoas, não é? Estava abrindo um quadro demencial. Não é? Foi feita uma ressonância magnética e ela tinha uma mãe que tinha morrido, ela tinha 53 anos só, mas ela tinha uma mãe que tinha morrido com demência de luz. Então, ela estava abrindo um quadro. Certo? Foi acompanhada por mim no consultório, ela não foi do grupo dos adotados, não. Viveu mais tempo, depois demenciou mesmo, foi para o neurologista, foi um quadro de demência. O que me chamou a atenção era essa crítica dela e ela não saber ligar o computador. É uma perda cognitiva, uma desorientação, que não é tão comum na abertura de um quadro psicótico. Um quadro psicótico preserva mais isso. Então, é a coisa de o cheiro. Está cheirando o quê? Parece o quê? Me parecia, da primeira vez que eu a vi, que era um quadro orgânico. Peça a ressonância e vem. Aí vai para o neurologista e eu acompanho posteriormente. Próximo. AD. AD, sexo feminino, 32 anos, agricultora, reside em Garanhuns, mãe solteira com 3 filhos pequenos. Nessa época eu dava plantão lá no hospital de Garanhuns, por isso que eu me encontrei com essa pessoa. A D chegou ao hospital involuntariamente, trazida por vizinhos, os quais informaram que a D sempre foi uma trabalhadora, mãe cuidadosa, amiga dedicada e que há um ano vem diferente, algo desligada do que se passa em sua casa. Não tem cuidado da higiene dos filhos, tem catado coisas no lixo e trazido para casa. Vizinhos relatam que a viram cozinhar para suas crianças, misturando latas e panos velhos trazidos do lixo com alimentos já estragados. Examinada, a D apresenta-se algo lentificada, como se não entendesse o que lhe perguntávamos. Depois nega, não reconhece esses fatos e solicita alta para cuidar de seus filhos. Chora e se mostra muito preocupada com eles. 32 anos, gente. Na enfermaria, é vista com atitudes estranhas, sem saber usar colheres e tentando vestir roupas de forma inadequada. Ela tentava vestir a calça comprida pela cabeça. Parece esquizofrenia, gente? Não, né, Mariana? Não parece esquizofrenia. Neurocistocercose.
Essa paciente, eu também achei que era uma desorganização, uma coisa estranha, mas que eu tenho que buscar a organicidade. Em Garanhuns, peço a tomografia, vem cheia de cistos no cérebro, morre, convulsiona e morre 3 meses depois. Tinha o fígado totalmente estragado. Morre de morte natural, mas a questão clínica. Carne de porco, né? Sem ser bem cozida, como a mãe da gente dizia, né? Cozinha essa carne de porco, senão vai pegar doença. Provavelmente foi isso, né? Cistocercose vem do porco e que é transmitida para a gente. Está perguntando se a gente pode fazer mais um e abrir para perguntas. Deixa eu ver quantas tem. Não, na realidade pode. Pode até terminar agora, se quiser. Eu tenho um... Não, 2, 3, 4, 5. Passo. Mas pega o último caso para mim, por favor. O ATB. É porque esses casos são interessantes. E eu queria mostrar organicidade no 1, porque é que, sabe, tem uma outra de neurosífilis aqui que é interessante. Para a gente, porque são quadros psicóticos, neuropsiquiátricos. Mas há uma distinção pela clínica do que é esquizofrenia e do que é um tumor, do que é uma coisa mais orgânica, do que é uma coisa que pode ser demência, e isso a clínica te mostra. Quer dizer, a clínica, depois de uns bons anos, né? De uns bons... Mas a última, botou o último aí? Botou. ATB médico, 38 anos, casado. ATB foi com a esposa para um passeio numa vinícola fora do estado. Saiu repentinamente para a área de plantação, uma vinícola, e retornou após horas, machucado, com discurso desorganizado. Falava que só existia 2 saídas, a morte ou o recomeço, que o bem e o mal estão empatados, que o mundo está sendo controlado. Isso entre aspas. Bastante agitado, angustiado, foi necessário ser contido com medicações e só após 3 dias pôde retornar em UTI móvel à sua cidade. Foi grave, né? Uma situação de desorganização grave. Foi atendido no hospital e medicado, bastante desorientado e com discurso desconexo e delirante. Tinha a história de ter perdido um irmão por suicídio 4 meses atrás. Evoluiu bem com o uso de antipsicóticos e em cerca de 5 a 6 semanas estava completamente assintomático. Não quis mais tomar medicação, apesar de eu ter insistido. E se dispôs a fazer acompanhamento psicoterápico e médico. Ele disse, eu venho aqui de 15 em 15 dias, toda semana, se você quiser, mas não quero mais tomar remédio. E estava assintomático. A TB retornou às suas atividades profissionais. Esse fato foi há 10 anos atrás e a TB permanece bem e sem sintomas psicóticos. Foi um episódio psicótico, mas não evoluiu para um quadro psicótico, porque ele está há 10 anos assintomático. E eu o vejo pelo menos de 3 em 3 meses ainda. Mas passei um tempo vendo semanalmente. Então, era isso. Quer dizer, não só tem coisa ruim, não. Tem coisa direitinha, se a gente fizer direitinho, pronto. A conclusão que eu queria fazer, e eu já disse ela no meio da história, é que as alucinações ou as alterações sensoperceptivas, quando a gente percebe e a gente medica, a resposta é melhor que o delírio. Certo? A resposta é melhor. Mesmo quando você não consegue limpar. Eu tenho uma paciente que eu ia mostrar aí, uma paciente que ela foi para mim com 12 anos, ela está no grupo dos adotados, ela está agora com 22, 10 anos faz. Ela dizia que ouvia uma voz, não, que ela ouvia ruídos, essa não ouvia voz. Ouvia ruídos que assustava ela e ela saía agitadíssima. Essa paciente, na primeira vez que eu a vejo, ela corre dentro do consultório, os pais agricultores pobres trazem a maior dificuldade ela para o meu consultório, pagam a consulta, e eu atendo ela hoje no grupo dos adotados. Essa menina está com clozapina. Sim, a maioria desses meus pacientes aqui vão para clozapina, certo, gente? Porque é refratário, são coisas graves, certo? Tomam hoje clozapina com aripiprazol, para tomar menos clozapina, viu, Maria Lúcia? Para tomar menos clozapina, eu associo a clozapina ao aripiprazol.
para eles não ficarem com 500 miligramas de clozapina. Aí eu boto 200 de clozapina e boto aripiprazol. Já faço isso antes desse guidelines que mandaram aí, entendeu? Já faço isso antes desse negócio de abril. E aí, o que é que eu vejo? Alguns pacientes que têm alterações auditivas ou visuais ou tudo mais, com medicação, se eu não consigo limpar a alucinação, eu, de alguma maneira, diminuo bastante. E essa minha paciente diz assim, doutora, eu ainda escuto essas coisas que eu não entendo, mas eu não dou mais ouvidos. Ela diz, eu não dou mais ouvidos, certo? E é isso, gente. Desculpa aí a fala demais. Desculpa, Kaique. Muito obrigado, professor. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Tu pode vir até aqui, por favor? Deixa eu aproveitar que eu estava bem fazer só um comentário. Porque tem gente na live que queria ouvir. Gente, eu gostaria primeiro de começar que nessa vida de Givanice, eu tive a sorte de conhecer quando ela voltou da Inglaterra. Exatamente. E ela trouxe um remédio da Inglaterra, trifluoperazine. Estelazine. Trifluoperazine. Não tem mais para comprar, tá? Mas esse remédio, nunca tomei Aldol. Eu nunca tomei a maioria dos remédios ruins, porque eu tive a sorte de conhecê-la. Ela trazia uma caixinha e fornecia. Eu tomei durante anos Estelazine. Só que naquela época não se tratava primeiro surto. Então eu fiquei 10 anos entrando e saindo de surto, me tratando com caquinhos de Estelazine, que eu me automedicava e está no meu livro escrito. Resultado. Em 94, eu surto de novo, eu tinha separado, tinha perdido um ovário, entrei em surto. E aí me foi dito que era esquizofrenia. Por que eu penso assim? Porque eu nunca mais parei de tomar antipsicótico. Só que eu me administrei e se eu pioro o sintoma sensorial, aumenta o antipsicótico. Da impregnação, diminui o antipsicótico. Eu gerencio. Ela, Givanice, só faz passar a receita para mim. Ela pede, eu passo pelo zap. E aí eu vou administrando. E é isso que precisa ensinar aos pacientes. Tá? Então, aquele teste que eu faço é para impedir o paciente de entrar de novo. E a gente tem que ensinar. Tá? Então, o objetivo é esse. Então, eu queria comentar que foi a minha sorte só ter tomado Estelazine e ter conhecido Givanice quando ela tinha vindo da Inglaterra em 85. 85, mesmo ano. 85. Eu cheguei em 84 e você chegou em 85 do Exatamente. E o que aconteceu? Aí eu vou contar um episódio curioso. Chegou de noite, eu estava chegando em casa de volta à universidade com meu filho, chorando o tempo todo, eu amamentava 1 ano e 2 meses. E eu cheguei para ele no meu colo, saí do carro e disse, meu filho, mamãe vai se matar. E em vozes altas. E cheguei, aquela noite, às 10 horas da noite, liguei para uma das professoras do departamento, que eu tinha acabado de ser contratada, chamei para ir na minha casa, porque eu não sabia se eu sobrevivia. O marido não estava viajando? O marido estava viajando. E aí, o que aconteceu? Essa pessoa iluminada chamou Givanice, que tinha acabado de voltar da Inglaterra. Na mesma noite. E eu fui medicada. Certo? Então, esse é o início da nossa história. E a gente está aqui. E a gente está aqui. Está aqui trocando. Hoje aprendo com você. Certo? Então, e é uma troca maravilhosa, como vocês podem ver. Boa tarde, primeiramente, minha gente.
A pergunta eu fiz logo no começo, quando... Cadê tu? Deixa eu chegar mais perto. Quando você comentou em questão de procurar saber o ser humano como um contexto existencial propriamente dito. Vou colocar um pouquinho a fenomenologia. E a pergunta que eu fiz acabou sendo um pouquinho acadêmica, e eu espero que você consiga responder. Enquanto estrutura psíquica, em outras condições psicopatológicas, assim como você falou do toque, o que a literatura pode falar sobre as questões psicóticas, já que, com o pouco do conhecimento que eu sei, estou em formação de psicologia, a esquizofrenia se voltaria mais como uma estrutura subjetiva, uma dimensão simbólica do eu e tudo mais. Aí eu queria saber, em questão, foi uma paciente que eu tive o contato, mas enquanto só de ler prontuário, através das próprias palavras dela, se não me engano era borderline, tinha alucinações de sentir insetos andando pelo corpo. Aí eu percebi, através de outros relatos, procurando casos e tudo mais, que seria, assim, diagnósticos que estariam com o pé dentro da psicose, mas ao mesmo tempo não. Eu queria saber como, na literatura... Ok. Veja, porque a gente não tem tempo muito para conversar, não, porque eu sou uma pessoa conversadeira, mas não tem muito tempo, não. Veja, o borderline hoje é como o TDAH, uma moda, ou uma neuroatipia, certo? Presta atenção. Todas as pessoas, adolescentes, andam se mutilando aí, se cortando, andam tendo ambivalência. Agora o bebê reborn, daqui a pouco é o IA. Essas modas. Antigamente, não esses sofrimentos, eles existem. Não estou dizendo que eles são falsos, não. Eles existem. Agora, eles tomam nomes em vários períodos. Essa pessoa... Então, quando a pessoa chega no meu consultório já dando diagnóstico, eu sou borderline. Eu vim para aqui para a senhora me passar a Ritalina, que eu tenho TDAH. Ok, vamos ver se você tem TDAH. Vamos fazer uma avaliação neuropsicológica para ver se você tem. Vamos fazer tais e tais testes para ver se você tem. Vamos ver como é que é isso. Porque as pessoas hoje, o Google já dá diagnóstico para todo mundo. Eu acho que, às vezes, se soma diagnósticos. Se tem somatórios de diagnósticos. Veja, personalidade é uma coisa, adoecimento é outra. Certo? Eu posso ter uma personalidade borderline. E o que seria uma personalidade borderline? É uma personalidade onde a ambivalência é central. Eu não sei se eu quero isso ou se eu não quero aquilo. Eu não sei se eu gosto disso ou não sei se eu gosto daquilo. É uma fase da adolescência, mas que está se tornando uma coisa meio estruturada. E aí os grupos começam a se retroalimentar. Tem um grupo de borderline, tem um grupo de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, tem um grupo disso. As pessoas saem se moldando, inclusive. Mas uma pessoa pode ter um transtorno bipolar, ou uma pessoa pode ter um transtorno bipolar e ter uma personalidade esquizoide. A pessoa pode ter uma personalidade borderline e ter um adoecimento esquizofreniforme, ser uma esquizofrênica. Então, personalidade é a maneira de eu ser no mundo. Adoecimento é a maneira como eu adoeço. Certo? Então, a personalidade pode ter uma personalidade borderline e um adoecimento bipolar, um adoecimento esquizofrênico, um adoecimento disso. Respondi? Ok. Mas isso também é na minha prática clínica. Se você perguntar, a literatura diz isso. Diz, porque uma coisa é a estruturação de personalidade, e outra coisa é o adoecimento. Professora. Não sou professora. Sou Gil. Nós, hoje, você sou Gil, professora. Não sou professora. Está nos ensinando aqui a conviver com a alucinação, delírio, e eu queria saber de delirium. Delirium, ok. Eu vi nas suas colocações que o delírio estava sendo aplicado com todos esses casos, eu percebi. Ok, eu falo sobre delírio. O delírio, porque aí... Certo, ok, faça a diferença. No consultório eu tenho tido essas experiências. Ok. Normalmente eu vejo que é a crença, que é exatamente... Não, tem, veja. O delirium... O delirium, com R-I-U-M, é um adoecimento orgânico. Eu estou com febre, eu tenho uma infecção, eu tenho uma encefalopatia, eu tenho alguma coisa, e estruturalmente a patoplastia é de uma desorganização do pensamento, ou é de uma historinha que
que eu crio, mas a causa é uma causa que a gente diria antigamente, uma causa orgânica ou exógena. Não é uma causa genética, não é uma causa neurobiológica, é uma causa circunstancial de uma infecção. De uma infecção, de um tumor, de um transtorno, de um transtorno metabólico, alguma coisa assim. Delirium. Delírio é alguma coisa que é impenetrável, inexplicável e tudo mais. Aquela coisa de Asperger. Agora, o que fazer, como abordar esse delírio? Primeiro tem que ser medicação. Você não tem como, na conversa, tirar um delírio. Você ajuda o indivíduo, mas ele precisa ser medicado. Ele sozinho. Então, o cara chega lá e diz para você, eu sou Hitler, olha, aqui eu tenho isso, eu escrevi um livro, olha que meu certidão de nascimento, eu sou Hitler e tudo mais. Você é Hitler. Eu não vou contestar. Porque se eu contestar você que você não é Hitler, eu não vou estar te ajudando. Agora, eu preciso andar aquele percurso, entender subjetivamente por que aquele indivíduo tem aquele conteúdo, porque esse conteúdo é um conteúdo existencial. O adoecimento é biológico, mas o conteúdo do delírio é existencial, é psicológico, é cultural. Então, tem sentido para mim. Eu sei quem é Hitler. Hitler foi importante na minha vida. Eu sou judeu. Eu deliro com Hitler. O outro vai delirar, sei lá, com outra coisa, vai dizer que é Jesus Cristo, porque é o significativo para ele, entendeu? Então, assim, a gente pode provocar o cara que está delirando a duvidar do delírio, mas a gente não consegue desmantelar o delírio sem o uso da medicação. Até hoje, essa é a minha prática. Na esquizofrenia, é isso que eu queria... Na esquizofrenia, a gente... Veja, olha, hein? Com as duas coisas... Não. Convive com os dois estados não. Ou não? Não, veja, teoricamente, a minha medicação é para destruir o sintoma. Okay. É para... Agora, nem sempre eu consigo. Okay. Nem sempre eu consigo diminuir uma alucinação, nem sempre eu consigo diminuir um delírio. Aí eu vou trabalhar. Eu tenho um paciente meu que ele tinha ele é filho de médico, irmão de médico, ele tinha uma história de que ele tinha vindo para salvar o mundo, mas ele não era religioso, não. E tinha 5 alicerces. Um alicerce da ciência, um alicerce da espiritualidade, era um cara com um delírio bem sistematizado, certo? E esse cara está comigo há 18 anos, certo? E ele chegou para mim com 20 anos. Ele já estava se tratando. O surto dele foi com 15. Ele vem para mim com 20. Ok? Está comigo. Hoje ele diz assim, eu digo, fulano, como é que estão as coisas? Aí ele toma hoje 150 miligramas de clozapina e toma 10 miligramas de paroxetina. Ele tomou um antidepressivozinho. Ele chegou para mim, quando ele estava tomando 400 miligramas de clozapina, ele trouxe para mim e fez, tire esse negócio que eu não aguento essa lucidez. Eu não aguento essa lucidez. Eu vou me matar se eu tiver ausência das coisas. Então, eu não quero que ele se mate. É melhor que ele fique meio louquinho, vivo, do que ele morto com saúde. Não é? Então, eu diminuí aí. Ele hoje diz assim para mim, eu falo, fulano, eu não quero dizer o nome dele, né? Vou chamar ele de José. José, como é que você está? Doutora Gil, veja, desaparecer mesmo, não. Eu ainda tenho uma crençazinha, mas eu não sou burro. O remédio diminuiu muito essa crença, então é doença, é adoecimento. Certo? Então é adoecimento. Certo? Ele não se deixa mais levar pela crença. Não acabou a crença, mas ele não se deixa levar. Certo? E isso é o cuidado. E é por isso que não pode só passar remédio. Tem que passar remédio e estar junto. Tem que passar remédio e estar junto. Psicoterapia. Tem que fazer. E é o que eu faço com eles, entendeu? Da meu jeito. Eu queria só aproveitar rapidamente 1 minuto e meio aqui com a doutora. Quando eu iniciei o meu atendimento, eu tive o privilégio de participar de um momento lá na FBV com um grupo daqui, a doutora Maria Lúcia, Renata Toscano, Aline,
E ali eu nunca tinha ouvido falar de tudo isso que a gente está falando aqui de uma forma tão rica de detalhes. E ali naquele dia eu vi mesmo depoimento da doutora Maria Lúcia falando exatamente daquele momento em que ela lamentava, dizendo, eu esqueci essa frase, ela disse assim, eu lamento que eu tivesse só tratado depois de surtos. Foi exatamente o que ela disse. Eu queria ter sido cuidada imediatamente após o primeiro surto. E aí ela fala da história do ônibus que passava lá em Boa Viagem. Eu escutei, acho que várias vezes essa história que a senhora conta. Várias vezes que aquele ônibus passava lá. E aí na segunda vez que eu ouvi, eu disse assim, rapaz, se fosse na época que eu estava ali trabalhando no mundo, eu tinha ido lá na Borborema para falar, tirar aquele ônibus para dizer, tira esse ônibus da linha, por favor, você está fazendo mal a gente. Né? Com aquele escape pois furado, foi ali, com aquele barulho todo. Era um só, ela passava, mas quando vinha aquele, era um terror. Mas acontece isso na vida das pessoas que têm essas sensibilidades excessivas, vamos dizer assim. Então, mas a sua experiência me fez fazer um atendimento importante ali na minha clínica no início, porque chegou uma mãe, que eu comentei aqui já no outro momento, mas eu queria aproveitar a sua presença para falar isso, em que ela procurou desesperada, porque tinha um filho esquizofrênico, muito inteligente, estava fazendo mestrado aqui na Federal e parou porque teve um surto e ela havia uma negação, todo mundo negava aquilo porque ele era muito inteligente e aquilo ninguém queria falar que ele tinha uma doença. E essa mãe vai quase que à loucura. Vou lá para ela assim, eu não consigo entender como lidar com isso. Como lidar com isso. E aí ela foi muito chorosa, muito adoecida. Emanuel, eu não sei mais o que fazer. Você talvez seja a minha última porta que eu vou bater para falar sobre isso. Aí veio o caso da doutora Maria Lúcia na minha cabeça. Eu disse, o seu filho é diferente do que você está esperando que ele seja. Eu falei para ela. Ele tem uma questão que precisa ser tratada, somente isso. Ele é normal, como todos nós, mas ele não é igual ao que você está esperando dele. Você precisa aprender a lidar com isso. Então, eu fui muito mais falar da patologia dele como uma patologia pura e simples, do que uma transformação do ser humano. Eu disse, eu usei o seu nome porque foi público a sua experiência lá na academia. Eu disse, existe uma pessoa especial na Federal que tem a mesma coisa que ele. E ela é uma pessoa que absolutamente cuida de tudo isso. Ela disse, é mesmo, Manuel? Eu digo, sim. Temos que cuidar somente da pessoa. E a partir daquele momento, ela começou a olhar para esse filho com uma forma diferente. Eu disse, não, quando ele estiver falando, porque aí ele faria muito delírio e em algum momento delírio, a professora. E aí, por isso que eu trouxe aqui o assunto. Ele fazia isso porque tinha outras comorbidades. E ela, a partir daquele momento, ela passou a olhar para aquele filho com outro olhar. E ela depois me confessou que veio ideias intrusivas ali naquele momento, que só ela e ele, ela disse, eu já não sabia mais, a vontade era que eu desaparecesse, eu e ele. Porque quando eu olhava para aquele filho tão inteligente que passou na Federal, para fazer um mestrado, e depois ele coisas que não tinha sentido. Então, a psicoeducação feita pela mãe foi atingir o filho, e a partir dali ela começou a rir com ele, conversar com ele, e começou a ter uma vida absolutamente normal. Eu queria compartilhar isso um dia que eu lhe encontrasse e dizer exatamente isso, que foi exatamente a sua fala pública que eu disse, ele fez assim, é mesmo, mas havia... Eu disse, sim, precisamos só cuidar disso. É uma patologia, não tem a hipertensão, não tem a diabetes, não tem tantas outras doenças, também é uma patologia e precisa ser cuidado. A partir daquele momento, aquela mulher aquietou-se.
e foi e está cuidando desse filho. Era isso que eu queria compartilhar com você nesse dia de hoje. Gente, inicialmente eu queria pedir perdão pelo atraso. Eu sei, sabemos que passamos um pouco do tempo, mas eventualidades acontecem.